Imagine você uma banda no auge do sucesso, no topo do mundo do rock, ali na metade dos anos 80, e de repente ela perde o seu vocalista. Que vocalista esse que tinha uma legião de fãs muito carismáticos. O que fazer? Geralmente no mundo da música essa banda encerraria as atividades, mas não foi o que essa banda fez, que é o Van Halen. Eles contrataram um novo vocalista e lançaram um álbum de muito sucesso, recheado de sucesso, que é o sensacional 150. Esse álbum, eu tenho ele aqui, lembro que comprei lá em 1986 mesmo. Acho que foi no final de 1986, comprei de um amigo que é aquele que vai na Maria vai com as outras, que ele comprou e alguns coleguinhas dele disseram que o álbum não era bom, que o David Roth era melhor, aí ele falou, não gostei do álbum, aí vendeu pra mim, aí comprei o álbum. É um dos melhores álbuns, a capa maravilhosa, muito linda, com encarte também muito lindo, com a letra das músicas aqui no encarte, o encarte também igual a capa, é capa dura, papelão. Esse álbum alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard, a parada que mede a vendagem de álbuns nos Estados Unidos, superando o álbum anterior, o 1984, que tinha chegado apenas na segunda posição. Já fiz vídeo falando de 1984. Esse foi o primeiro de 4 álbuns com o vocalista Sammy Hagar, que lançou mais 4 álbuns. Eu gosto muito desse álbum. Foi lançado no dia 26 de março de 1986. Eu já fiz um vídeo no canal falando desse álbum, do 5150, mas como é lá os primeiros vídeos, eu achei que não ficou bom. Eu aos poucos vou refazer aqueles primeiros vídeos lá. Esse vídeo vai para você, Frederico Costa, aí, que foi quem reclamou de eu ter colocado o outro vídeo do Van Halen 5150 em modo não listado, então ninguém vê. Mas, meu amigo, eu não tirei informação nenhuma daquele vídeo. Eu apenas acrescentei muito mais coisas. Eu mergulhei de cabeça nesse quase um mês aí, colhendo informações, entrevistas de jornais, revistas, assisti muitos vídeos, sites, e vamos contar os bastidores da gravação desse sensacional álbum, o 5150, para você. Se você quiser fazer um pedido, você aí, meu amigo, minha amiga, é só deixar nos comentários. Tem que ser um álbum, uma música muito boa. Tem que ser na linha dos vídeos que nós temos no canal, tá bom? Tem que ter tocado na minha vitrola ou tocaria na minha vitrola, tá bom? Tem que ser nessa linha, pode ser pop rock, hard rock, heavy metal, beleza? Então vamos para a história desse sensacional álbum, o 5150. Tá começando Vida Vitrola. Estamos no início de 1985 e o Van Halen estava no auge da fama. 2 anos antes ele tinha sido a atração principal no US Festival. Fantástico festival, tocaram para 375 mil pessoas e embolsaram um cachê de $1 milhão. Em 1984, o single Jump chegou ao topo da parada dos Estados Unidos. E o seu álbum 1984 estava a caminho de vender 10 milhões de cópias. Só que este disco de sucesso foi um dos pontos de ruptura da banda. Entre as gravações e a turnê do 1984, as tensões artísticas e pessoais entre os músicos atingiram um grau insuportável. As razões para o rompimento variavam de acordo com a entrevista que cada membro da banda dava, mas tudo girava em torno do controle do som e da imagem da banda. Roth estava chateado por Ed aparecer tocando sozinho sem a banda, vídeo o clipe Billet do Michael Jackson, e Ed estava incomodado com o lançamento do EP
Crazy from the Heat, que Hot tinha gravado meio que às escondidas deles. E a gota d'água foi quando eles se reuniram na mansão de Hot, isso em março de 85, para discutir os planos para o Van Halen. E o assunto que encerrou a reunião, isso contado por Ed para a revista Rolling Stone em 1986, Hot tinha em mente estrear um filme musical, que já tinha até nome e se chamaria Crazy from the Heat. Só que quando Hot perguntou a Ed se ele estaria disposto a fazer a trilha sonora do filme, Ed recusou. Van Halen disse que naquele ponto a reunião foi interrompida, com Hot declarando: "Não posso mais trabalhar com vocês." A partir dali começou a procura por um novo frontman para o Van Halen, mas a procura se mostrou difícil e vários vocais foram cogitados para substituir Hot, entre eles o vocalista do Cold Tick Show, Jimmy Barnes, o futuro vocalista do Mr. Big, Eric Martin, e até mesmo a vocalista do Scandal, a maravilhosa Pat Smith, que era muito amiga de Ed e de sua esposa. Vou colocar um link na descrição do Ed tocando com o Scandal. Eu gostei muito. Puta, eu fico imaginando a Pat Smith no vocal do Van Halen. Eu adoraria. A gravadora da banda Warner chegou a sugerir para os irmãos Alex e Ed encerrarem as atividades do Van Halen, pois seria muito difícil encontrarem um substituto para o carismático Dave Lee Roth. O cara tinha uma legião de fãs, muitos fãs, mas muitos adoravam mais Dave Lee Roth que o próprio Van Halen. Incrível. E realmente, com exceção do AC/DC e do Kansas, bandas ali do topo do mundo da música ali, do rock, é muito difícil encontrar um grupo, uma banda que tenha perdido o seu vocalista, tenha substituído o seu vocalista e tenha se mantido no mesmo nível. Então, em junho de 1985, Ed Van Halen leva a sua Lamborghini para o mecânico, que era Claudio Zampoli. Mas não fique pensando você que o mecânico do Ed é o mesmo mecânico que eu e você levamos o nosso carro velho. Não, o Claudio Zampoli era mecânico de Ferrari, McLaren, Lamborghini, Mustang, nesse nível, Lotus, nesse nível. O Ed leva o carro lá e, trocando ideia com o Claudio Zampoli, ele pede segredo para o Claudio Zampoli, sigilo. Ele diz que estava passando por um momento conturbado ali, pois o Dave Lee Roth tinha saído do Van Halen, da banda, e eles não estavam conseguindo encontrar um cara para substituir o Dave. Muito difícil. O Claudio Zampoli, o mecânico ali, ele era muito fã da banda de hard rock setentista, que fez um relativo sucesso ali nos anos 70, uma cultuada banda, o Montrose. Banda essa liderada pelo seu guitarrista Ronnie Montrose, que influenciou muitas bandas de hard rock ali do final dos anos 70 e início dos anos 80. Uma delas, o Van Halen, muito influenciada pelo Montrose. O vocalista que tinha sido vocalista do Montrose, o sensacional, magnífico Sammy Hagar, tinha deixado a Ferrari dele ali no Claudio Zampoli. O Sammy Hagar, inclusive, quando saiu do Montrose, quando foi demitido do Montrose lá nos anos 70, trilhou uma carreira de muito sucesso, que o auge da carreira ali, o topo da carreira, foi em 1984 o lançamento do álbum V.O.A., que teve o single I Can Drive 55, um single que estourou nos Estados Unidos. E voltando para a oficina mecânica, o Ed estava ali, chorando as pitangas ali para o Claudio Zampoli. E então ele vê uma Ferrari preta, uma Ferrari 512 preta que estava estacionada ali. E o Ed pergunta: "Uau, que carro bonito, de quem é?" E o Claudio Zampoli responde que era o carro do Sammy Hagar e diz: "Poxa, Ed, por que você não liga pro cara aí para ele entrar na banda aí? Liga para ele, pô." Essa Ferrari, que o Ed viu lá na oficina ali do Claudio Zampoli, aparece no videoclipe da música I Can Drive 55. E o Claudio Zampoli, o mecânico das estrelas, também aparece no vídeo conversando com Sammy no início do clipe. Ed foi embora da oficina com o número do Sammy no bolso.
Enquanto isso, Ted Templeman, o produtor que tinha produzido todos os álbuns do Van Halen até o 1984 e que recentemente tinha produzido o álbum platinado do Sammy Hagar, o VOA, Ted liga para Hagar para começar a conversar sobre o próximo álbum solo do vocalista. Hagar contou na revista Rolling Stone que ele estava jantando com a sua esposa quando Ted ligou e disse: "Cara, tenho uma notícia para te dar. David acabou de deixar o Van Halen. Não conte para ninguém." Todo mundo falando, não conta para ninguém, agora seguindo uma fofoca desgramada, hein? Hagar ficou sem acreditar naquilo e falou que estava surpreso. Depois da ligação, Sammy contou para sua esposa a notícia e disparou profeticamente: "Eles vão me ligar." A esposa pergunta para que eles iam te ligar e ele dispara para ela: "Os únicos vocalistas solos que podem entrar em uma banda de alto nível atualmente são Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio e Sammy Hagar." Pode até parecer presunção por parte de Sammy Hagar, mas ele acertou na mosca, na previsão. A partir daí, Sammy Hagar começa a pensar como ele poderia contar com um Ed num álbum seu, no próximo álbum seu, tocando para ele. Em conversa com o Ted Templeman, ele disse que ia tentar trazer esse cara para tocar no disco dele, pois ele já conhecia o Ed Van Halen há muitos anos, pois se cruzavam em alguns festivais. Ele achava o Ed Van Halen um cara nota 10. Então, de repente, o telefone de Sammy Hagar toca e do outro lado era Ed Van Halen. E agora? O que vai rolar nessa conversa? O Ed Van Halen já começa pedindo para ele, sendo que queria que ele fosse visitar o Ed ali na casa dele, que queria fazer um som com ele, queria tocar com ele, e conversa vai, conversa vem, e diz que ele e o Alex gostariam muito de ter ele, Sammy Hagar, no Van Halen. O Sammy Hagar, educadamente, diz que agradecia muito, estava lisonjeado pelo convite, mas ele estava muito cansado, pois estava já com 10 anos de turnês ininterruptas e queria ficar pelo menos um ano descansando. Mas o Ed não se dá por vencido, diz: "Poxa, mas vem aqui pra gente conversar, só pra gente bater um papo, pra gente tocar alguma coisa, vem cá, cara, pra gente conversar." E um Sammy Hagar já meio sem saída disse: "Ó, vamos fazer o seguinte, semana que vem eu te ligo pra gente ver acertar o que a gente pode fazer junto." E o Sammy contou na revista Rolling Stone que ele ia ter que ir na outra semana pegar o carro lá no Claudio Zampoli, e aproveitou e ia dar uma passada lá na casa do Ed para ver o que iria rolar. E foi quando ele chegou lá no Claudio Zampoli, que, conversando com o mecânico, ele ficou sabendo da conversa que o Claudio tinha tido com o Ed Van Halen, que foi o Claudio que falou pro Ed ligar para ele. Nas semanas que antecederam a chegada de Hagar, Ed e seu irmão Alex e Michael Anthony começam a trabalhar em algumas músicas novas com o engenheiro de som e amigo de longa data Don Landry. E finalmente chega o dia de receber Sammy Hagar. Por volta do fim da manhã, finalmente Sammy Hagar chega na casa de Ed, em Los Angeles, e Sammy diz que estava um pouco nervoso no dia. Ele foi recebido por Ed em sua casa, que Sammy diz era uma casa simples para os padrões de estrelas do rock, e acreditem se quiser, a casa tinha apenas 2 quartos. Ed levou Sammy para conhecer o famoso estúdio particular, o famoso 5150, que foi construído onde tinha sido a garagem da casa. O estúdio foi projetado por Don Landry, que já conhecia Sammy Hagar, pois ele foi o engenheiro de som que trabalhou nos 2 álbuns gravados por Hagar com o Montrose. O nome do estúdio foi de Ed Landry, quando ele ouviu uma transmissão da polícia da Califórnia e falaram no rádio o código 5150, que é o código da polícia da Califórnia para uma pessoa com distúrbios mentais. Ed leva Sammy até o estúdio para conhecer os outros membros do Van Halen. Estavam presentes nesse momento, além de Alex e Michael Anthony, Don Landry e o pai dos irmãos, Jan Van Halen. Hagar notou que a cara dos caras estava de esgotamento, isso porque eles ficaram acordados a noite toda se preparando para o encontro.
Fiquei impressionado com a ética de trabalho deles, mas eu estava pensando, esses caras são muito loucos, disse Sammy Hagar. Ele também ficou surpreso com as condições dentro do estúdio. Ele contou rindo que aquilo era uma bagunça danada. Devia ter umas 300 latas e garrafas de cerveja vazias por todo lado, a maioria com pontas de cigarro dentro. Os cinzeiros estavam todos transbordando de tantas pontas de cigarro, sem contar que o chão cheio de bitucas também. Aquele lugar fedia como um boteco de quinta categoria. Jogadas pelo local, talvez tinham umas 30 guitarras encostadas nas paredes e outras no chão. Era o caos total. Mesmo sendo de manhã ainda, Alex e Ed já estavam bebendo e fumando bastante. Hagar, apesar de gostar de beber um bom vinho, diz que quando está trabalhando ele nunca bebe e achou aqueles caras doidos demais. Por volta do meio-dia, aí sim eles começaram a rolar o som. Sammy diz que esqueceu da bagunça do estúdio e se concentrou apenas na música. A banda começou a tocar um riff acelerado ali, um riff rápido, que seria o início, os primeiros acordes de Summer Nights. E para surpresa de todos, dizem que o Sammy Hagar deu um pulo para frente e já começou a cantar Summer Nights in My Radio. Estava nascendo a grandiosa música Summer Nights. O Sammy Hagar diz que foi inventando a letra ali na hora. E todos os caras ficaram se entreolhando e dizendo um para o outro ali nos olhares: conseguimos o cara certo para o Van Halen. Eles tocaram ali sem intervalo do meio-dia até a meia-noite, passaram por muitas músicas de outras bandas, tocaram Rock and Roll do Led Zeppelin, Addicted to Love do Robert Palmer, Young Man's Blues do The Who, e eles passaram por várias ideias de músicas, tocaram de tudo ali. E o Michael Anthony diz que o que deixou eles mais impressionados é que qualquer coisa que eles tocassem, o Sammy já ia improvisando alguma coisa, alguma letra. Eles ficaram impressionados com a capacidade do Sammy Hagar de improviso e de vocal também, né? O cara sensacional. Na despedida, o Ed Van Halen, depois que acabou a sonzeira lá para meia-noite, o Ed pediu para o Sammy Hagar pensar muito em se juntar a eles, pensar direitinho, pois eles tinham adorado. E Don Landry e toda a banda estavam muito felizes, pois o fantasma de encerrar o Van Halen parecia estar com os dias contados, pois Sammy Hagar era o cara perfeito. O Michael Anthony conta também que levou uma fita cassete para a casa dele, para a esposa dele ouvir. E a fita que ele leva tem a música Summer Nights, mesmo que ali de improviso, a letra sem estar acabada. A esposa do Michael Anthony, a Sue, diz que ficou eufórica com o que ouviu. E o Michael Anthony conclui dizendo que o Sammy Hagar ia elevar o nível do Van Halen a um nível muito superior do que com o David Roth, pois além de ganharem um super vocalista, um poder de voz muito grande, eles ainda estavam ganhando um segundo guitarrista e um grande letrista. O Sammy Hagar cita o Michael Anthony na sua biografia, dizendo que ele considera o Michael Anthony uma peça fundamental no Van Halen, pois que se tirar o Michael Anthony do Van Halen, você não reconhece mais a música do Van Halen. Já na sua casa, no dia seguinte, Hagar sentou e foi ouvir o que haviam gravado. Parecia bom, tão bom que ele gritou: "Uau, isso é realmente bom pra caralho!" E tinha ficado tão bom que Hagar tomou a decisão de se juntar com a banda naquele momento. Pegou o telefone, ligou para Ed e disse: "Eu quero fazer isso, eu quero gravar com vocês." Sammy conta que Ed ficou em êxtase com a notícia. Sammy nunca foi fã de David Roth. Roth não era o tipo de artista que eu gostaria de ser. Nunca em 1 milhão de anos. Meus artistas favoritos eram o Eric Clapton,
Jimmy Page e Peter Gabriel. Eu nunca gostei muito da banda, porque eu não gostava das letras. Mas depois de tocar com aqueles caras, percebi que eles eram muito talentosos e o Ed é um cara realmente único. Sammy Hagar conclui dizendo que se juntar ao Van Halen não tinha nada a ver com fama ou fortuna. Nada disso. Foi pura química. Sammy Hagar, sem perder tempo, ligou para o seu empresário Ed Loeffler e disse para ele a decisão que tinha tomado. A primeira reação de Loeffler foi achar que era uma pegadinha do vocalista. Disse que ele era louco de entrar em uma banda de loucos. Mas depois de finalmente acreditar naquilo, ele disse que teria que conversar com David Geffen, o dono da gravadora Geffen. Gravadora essa que Sammy Hagar tinha um contrato. Para Hagar se juntar ao Van Halen, um acordo teria que ser negociado entre a sua gravadora, a Geffen Records, e a gravadora da banda, a Warner Bros. Sammy sabia que isso não viria facilmente. Ele era o maior artista da Geffen naquele momento. David Geffen, a princípio, ficou irredutível quanto à saída de Sammy, mas depois de conversar com o próprio cantor, ele disse que só aceitaria deixar Hagar partir se ele lançasse mais um álbum. Mas Hagar tinha pressa e não estava a fim de esperar quase um ano para a entrada no Van Halen. O Loeffler, o empresário do Sammy Hagar, vai investigar como é que estava a situação financeira dos integrantes do Van Halen e da própria banda. E descobre umas coisas. Ele descobre que o Sammy ganhava muito mais de qualquer um daqueles caras. Além de que a banda gastava demais e estava quase falida. Então o Sammy Hagar ficou se perguntando: poxa, como é que eu vou entrar numa banda para me ganhar muito menos do que eu ganho? Mas o que pesou na cabeça dele, de Sammy Hagar, foi que ele diz que naquele dia a mágica tinha acontecido no 150 e ele ia entrar na banda de qualquer maneira. E então finalmente o Van Halen estava com a formação, com o Sammy Hagar, que tinha o Sammy Hagar nos vocais, Ed Van Halen nos teclados e guitarra, Michael Anthony no contrabaixo e Alex Van Halen na bateria. Grandiosa formação. Queriam gravar grandes álbuns, além de que iriam gravar esse sensacional 50 que seria o primeiro disco com o fantástico Sammy Hagar. Enquanto eram resolvidos os embrólios da transferência de Sammy Hagar da Geffen para a Warner Bros., ali o David Geffen e o Mo Austin, ali os bambambãs das duas gravadoras, a banda já começava a gravar algumas demos e compor material para o futuro disco. O Hagar já tinha mergulhado de cabeça com os caras. Por falar em Mo Austin, ele um dia foi visitar a banda lá no 5150, chegou lá e bateu nas costas do Sammy Hagar e disse: meu amigo, você não sabe o que você está me custando, mas eu confio em vocês. E ele pede para a banda tocar alguma coisa para ele ali, para ele ver como é que estavam os trabalhos ali deles. E ele assiste de boca aberta no 5150 o Ed Van Halen nos teclados, uma coisa ali incrível, e o Sammy Hagar na guitarra. E a música que eles tocaram para o Mo Austin naquele dia foi I Can This Be Love. Na gravação do disco é lógico que o Ed toca teclados e guitarras, mas em shows é o fantástico Sammy Hagar que toca a guitarra nessa música. Essa música tem um som original nada parecido com o que o Van Halen já tinha feito, pois incrivelmente temos o Ed Van Halen ali tocando sintetizadores pesados, Michael Anthony tocando baixo sintetizado e o Alex Van Halen tocando bateria eletrônica. Nunca, nada parecido o Van Halen tinha feito antes. E dificilmente você veria o David Roth cantando alguma coisa tipo assim, que está sentindo alguma coisa chegando no peito dele, que deve ser o amor, que é o que a música fala. Mas como o Sammy Hagar era um cara mais sentimental ali,
cara mais voltado para essa linha, ele mandava ver nas letras que falavam de amor. O Ed Van Halen compôs essa música num sintetizador Oberheim O8B, que eu acho que já tinha usado lá no 1984, quando compôs essa música. E essa música foi uma das primeiras que o Sammy Hagar começou a acompanhar ali o Ed tocando e começou a improvisar e criar a letra ali na hora. Ah, eu tinha esquecido de falar, o Mo Austin, quando ouviu eles ali no 5150 tocando essa magnífica I Can This Be Love, ele disse que já estava sentindo o cheiro de dinheiro. I Can This Be Love foi lançada como o primeiro single antes do lançamento do álbum, e isso foi no dia 26 de fevereiro de 86, um mês antes do lançamento do álbum. O lado B do compacto duplo tem a versão estendida de I Can This Be Love. Foi um sucesso e chegou na posição 3 da Billboard, no primeiro lugar em vários países, e ela está no 5150 como a segunda do lado A. Mo Austin, mesmo gostando da música, deu a ideia da banda mudar de nome, passaram a se chamar Van Hagar, junção dos dois nomes. Tinha muita gente na Warner que temia pelo nome Van Halen virar chacota caso a troca de vocalista não desse certo, e se chamando Van Hagar seria uma nova banda e poderia voltar com o Van Halen com o nome intacto caso aquela mudança desse errado, e eles voltariam com Hot. Sammy conta que essa ideia foi considerada por um dia e ele ficou lisonjeado, mas não era uma nova banda que estava começando, era ele se juntando ao Van Halen. Eles bateram o pé que iam continuar como Van Halen. No dia 15 de agosto de 1985, a revista Rolling Stone chegava nas bancas e nela tinha uma matéria onde Ed Van Halen contava para o mundo que David Roth tinha deixado a banda. Foi um sururu danado. A notícia correu que nem pólvora. Só que nessa entrevista o Ed não conta que eles já estavam trabalhando com o Sammy Hagar. Por que disso? O acordo entre a Warner Bros. E a Geffen ainda não tinha sido fechado. Então, por isso não dava para dizer ainda se estava ou não com o Sammy Hagar, que na época comprou uma casa em Malibu. Ficava a 1 hora de Los Angeles da casa do Ed Van Halen. O Ed e a Valerie Bertinelli, a esposa dele, inclusive tinham uma casa e viraram vizinhos do Sammy Hagar, que comprou uma casa do lado da casa deles. E foi em uma dessas idas e vindas do Sammy entre Malibu e Los Angeles que ele compôs a música Best of Both Worlds. Ele, como a banda já tinha muitos trechos de músicas inacabadas, o Sammy pedia para eles tocarem para ele algum daqueles trechos de músicas, e quando ele se interessava ele pedia pro Don Landry gravar em fita, e quando ele estava no caminho de volta para Malibu, ele ia ouvindo o que tinha gostado e começava ali a criar letras. Ele começou a compor a criar a letra da música Best of Both Worlds. E quando ele estava numa dessas, quando ele estava chegando no portão da casa dele, ele criou o refrão da música. Foi para dentro de casa, foi para o chuveiro, e ele conta na sua biografia que ele ficava saindo do box, colocou um caderninho de anotação ali fora, ele saía do box, ia lá, anotava alguma coisa, voltava, ficava pensando naquele trecho, cantava, saía, anotava mais um pouco, e no outro dia, quando ele chegou lá no 5150, ele mostrou para os caras a composição, ficou todo mundo de boca aberta. A letra da música fala sobre o momento que a banda estava vivendo, um momento de otimismo, e que é você que faz a sua sorte. Essa espetacular canção foi o último single do álbum, foi lançada no dia 5 de novembro de 1986 e está no álbum como a primeira do lado B.
E a banda continuou trabalhando nas músicas para o álbum, com praticamente o Don Landy produzindo o disco. Mas o Sammy Hagar e muita gente dentro da gravadora Warner não estavam muito satisfeitos com a ideia do Don Landy como produtor. Segundo o Hagar, ele diz que para ele o Don Landy era um excelente, um grande engenheiro de som, mas não era o cara ideal para produzir um álbum. E para ele também o Ed Van Halen era um músico espetacular, mas não via ele como um produtor. Então o Sammy Hagar, além do Ted Templeman, o produtor que produziu todos os álbuns do Van Halen até o 1984, estava produzindo o álbum do David Lee Roth, né? E além da banda ficaram sabendo que o Ted Templeman andava falando mal deles pelos bastidores nos corredores da Warner. Então o Sammy Hagar teve a ideia de chamar um grande amigo dele que já tinha trabalhado com o Sammy Hagar lá no início do Montrose, que era o Mick Jones, guitarrista e tecladista da banda Foreigner. Os caras da banda aceitaram democraticamente, aprovaram que chamassem Mick Jones. Mick Jones era guitarrista e membro fundador do Foreigner. Conhecia a Hagar desde os anos 70, quando o Montrose fez uma turnê com a antiga banda de Jones, o Spooktooth. Ele coproduziu muitos dos maiores álbuns do Foreigner, incluindo o multiplatinado For. Mick era um ótimo compositor e nos ajudaria a aprimorar nossas canções, diz Sammy. Jones estava em Los Angeles quando Sammy Hagar o contatou. Imediatamente ele concordou em vir até o 5150 para ouvir música e conversar com a banda. Sammy pegou o Mick e quando estavam indo para o estúdio, Mick Jones perguntou o que ia encontrar lá. E ouviu: Mick, você e eu já estamos por aí há muito tempo, mas deixe-me dizer para você uma coisa. Segure firme e aproveite o passeio, pois o que você vai ver é algo inédito e louco. Mick Jones contou para a revista Guitar World que foi muito bem recebido na casa de Ed. Ele diz que tinha muita cerveja e fumaça de cigarro no ar. Todos pareciam muito felizes. Apenas Don Landy parecia não estar muito feliz com a chegada dele. Após algumas conversas, a banda finalmente vai tocar alguma coisa para Mick Jones. E a primeira música que a banda tocou para Jones foi a paulada no melhor estilo heavy metal, Get Up. Foi o que bastou para Mick Jones, eufórico, dizer: eu nunca ouvi nada assim na minha vida. Soa como 4 caras brigando dentro das caixas de som. Os caras mostram mais algumas demos a Mick Jones, que dispara: estou dentro, me consiga um quarto de hotel, eu não vou embora. Get Up sai no 50-50 como a terceira do lado A. Jones foi contratado para assumir o controle do álbum e quando as sessões de gravação começaram em novembro de 85, ele começou a tomar decisões sobre mixagem, onde deveria ter back vocals. Mick diz que uma de suas especialidades em produção é trabalhar com vocalistas. Ele também conversa muito com Michael Anthony e coisas do tipo. Já com Ed, Jones teve uma abordagem diferente, apenas deixando fazer o que queria. Não havia muito o que eu pudesse ter feito para melhorar o desempenho de Ed, disse Mick. Ed entrava em transe durante as gravações, e não era por efeito de drogas, ele apenas entrava nesse estado de transe enquanto tocava. Nesses momentos, Jones se lembrava dos tempos que passou com Jimi Hendrix no final dos anos 60, quando Jones era o guitarrista do superstar francês Johnny Hallyday, e Hendrix era a banda de abertura de uma turnê europeia. Quando trabalhei com Ed, foi a primeira vez em que conheci um guitarrista que tinha um dom semelhante, que tinha aquela coisa passando por ele, completa Mick Jones. Mick Jones também falou para a Rolling Stone que ele e o Ed ficaram muito próximos, especialmente quando estavam trabalhando em solos de guitarra e overdubs. E ele também diz que algumas vezes, quando o Ed acabava de fazer algum solo, estavam preparando algum solo para as músicas, gravando alguma coisa,
Ele, o Mick Jones, disse que interrompia e falava: Ed, para que esse solo realmente não ficou bom. Diz que ficava todo mundo se olhando, e o Mick Jones diz que saía correndo, abria a porta do estúdio e ia se esconder nas folhagens do jardim do Ed que ficavam do lado do estúdio. Mas brincadeiras à parte, Jones diz que ele e Ed se respeitavam e tinham a experiência para trocar ideias sobre músicas sensatamente, conclui o guitarrista e produtor do 5150, Mick Jones. E de acordo com o Sammy Hagar, os irmãos Van Halen ficavam se provocando muito no meio das sessões, chegavam a tocar até socos, com a rapaziada tendo que apartar. Mas isso 2 horas depois já estavam se abraçando, chorando, dizendo que amavam um outro. E o excesso de bebida ajudava muito tudo isso. Ele também conta que Alex Van Halen era um beberrão daqueles. O cara estava sempre travado, estava sempre bêbado. E tinha muitas vezes que ele estava tão bêbado que as sessões de gravação eram interrompidas e só ia começar no outro dia. Sammy também conta que houve um dia em que Alex virou 10 latas de cerveja, uma atrás da outra, assim, numa só. Ficou tão doido e quis pular sobre uma vassoura para se exibir para o pessoal e acabou ocorrendo um acidente. Caiu de cabeça no chão, teve até convulsão, foi uma correria danada para socorrer o Alex, para levar ele para o hospital, e acabou tendo que o baterista ficou vários dias afastado, com fratura no rosto. Já Love Walks In foi uma das primeiras músicas compostas por essa formação com o Sammy Hagar. Compuseram elas antes do início das gravações ali, que começaram em novembro de 85. O Sammy Hagar conta que uma noite, quando todo mundo já tinha deixado o estúdio, belíssima Love Walks In, todo mundo já tinha deixado o estúdio, só tava ele e o Ed. E o Ed disse que chamou ele e falou: cara, pô, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Mostrar uma coisa, um trecho aqui de uma música que compus, não mostrei pra ninguém ainda. E o Ed começou a tocar a melodia da maravilhosa balada Love Walks In. O Sammy Hagar diz que na hora falou pra ele, quando ele tava tocando, falou: tô amando isso, cara, tô amando isso. E enquanto o Ed tocava, o Sammy já começou a vir na cabeça dele como que ia ser a letra da música. E foi composta a letra da música naquela noite mesmo, acredite, Sammy Hagar é sensacional letrista. Além de ter gravado a voz também naquela noite mesmo. Don Landry estava lá, não tinha ido embora. A versão da música que foi pro álbum, pro sensacional 5150, a versão, adoro isso, adoro mesmo. A versão que foi pro álbum é praticamente idêntica à da demo. Vou colocar as demos do 5150 na descrição do vídeo para vocês verem. A versão que foi pro álbum é praticamente idêntica. O Sammy Hagar diz que isso acontece porque tem coisas que você faz tão bem feito que não tem o que melhorar. Já o Ed Van Halen disse à revista Rolling Stones que o Sammy Hagar abriu uma porta para a banda, porque tudo que era mostrado para ele, tudo que o Ed mostrava para ele, o cara se interessava. O cara mostrava interesse, diferentemente do antigo vocalista. Tudo que mostrava para ele se interessava, e que agora eles estavam se sentindo como uma banda de 4 caras que tinham o mesmo objetivo. A sensacional Love Walks In foi a primeira balada de verdade mesmo que o Van Halen tocou. Na sua biografia Head, Minha Vida no Rock Sem Censura, Sammy Hagar conta que na época estava lendo o livro Alienígenas Entre Nós, de Ruth Montgomery, livro que falava de seres que chegam na Terra e assumem o controle de pessoas no nosso planeta. Ele misturou contatos alienígenas com quando o amor chega de repente e transforma você em uma pessoa diferente. Hoje pode parecer estranho essa mistura, mas na época os filmes de ficção científica estavam muito na moda.
Valerie Bertinelli, esposa de Ed, ficou apaixonada por essa balada e fez Ed prestar atenção na letra, já que o guitarrista nunca decorava as letras das músicas da banda. O gênio se concentrava apenas nas partes instrumentais. Mais apertado por Valerie, ele prestou atenção na letra e ficou todo emotivo com o resultado. Love's Walks In foi lançada como o terceiro single do 5150 no dia 23 de julho de 86. Ela está no álbum como a segunda do lado B. Mick Jones contou em entrevista também para Rolling Stone que nos dias de folga das gravações todos saíam juntos para se divertir. Costumavam organizar corridas com seus carros esportivos de ponta. Ed com sua Lamborghini, Sammy com sua Ferrari vermelha e Mick com um potente esportivo americano. Será que era um Mustang? Mick diz que venceu várias vezes, olha só, hein? Quando os trabalhos de gravações já estavam no final, Sammy Hagar estava caminhando com Mick Jones pela praia de Malibu, quando Mick pediu para ele mais uma música. Foi daí que nasceu a maravilhosa Dreams. Essa canção é a única que não foi gravada uma demo inicialmente. O instinto de Hagar estava certo, pois Mick Jones ajudou a transformar I Can This Be Love de uma longa jam em um verdadeiro hit. É muito linda essa música, né? Ele encorajou a banda a desenvolver um riff de teclado para Dreams e ajudou Sammy a ter uma das maiores performances vocais do disco. Pude levar Sammy a novas alturas, de Jones. Literalmente ele estava cantando tão alto que estava ficando sem fôlego. Ele quase desmaiou, contou Mick Jones para a Ultimate Classic Rock. A música fala sobre seguir seus sonhos e nunca desistir. Alcance o céu, baby, apenas abra suas asas. É uma das músicas preferidas de Sammy Hagar, eu também adoro ela. Como a banda se recusou a fazer clipes para os singles do álbum 5150, a Warner, como clipe da Dreams, resolveu pegar algumas imagens de arquivo da Marinha Americana e pegou imagens do Blue Angels, eu acho que é a Esquadrilha da Fumaça lá dos Estados Unidos, eu acho que é, posso estar enganado. E fez um clipe tocando Dreams no fundo ali. Rapaz, o clipe, apesar que foi barato, pegaram imagens que já tinham, virou febre na MTV, começou a passar o tempo inteiro. Realmente, aquelas imagens lindas daqueles aviões e essa belíssima música ficou uma coisa muito linda. E o filho do Ed Van Halen, o Wolfgang Van Halen, cita Dreams como uma das melhores canções que o pai dele escreveu. Ele diz que é uma das preferidas dele, do filho do Ed Van Halen, que disse isso para Song Facts. Além dessas grandes músicas, ainda temos a 5150, a música 5150, que é gosto muito dessa música, que é meio esquecida pelos fãs. E a estranha Inside, que tem vozes dos caras ali da banda bebaços mesmo, falando coisas, tirando uma onda do antigo vocalista, o Dave Lee Roth. Mas quando os trabalhos do 5150 estavam chegando perto do final, havia um clima no ar ali, todo mundo achava que eles estavam fazendo uma coisa fora de série. O Sammy Hagar diz que a frase que mais se ouvia no estúdio: esperem até os fãs ouvirem o que a gente está fazendo aqui. Mas tinha uma pessoa no estúdio que não estava sorrindo como o restante da banda, e era o engenheiro Don Landry, que desde o primeiro dia que Mick Jones chegou no estúdio, ele não estava fazendo cara boa. Mick Jones disse que já havia um certo ressentimento do Don Landry em relação a ele, que desde o primeiro dia que Mick Jones chegou no estúdio, o Don Landry não estava fazendo cara muito boa. Mick Jones contou para Rolling Stone que tudo estava indo bem, até que um dia o Don Landry, grandioso Don Landry, que construiu o 5150 com o Ed Van Halen, tem lá no vídeo do 1984 a história dessa construção desse estúdio. O Don Landry teve um surto, começou a xingar o Mick Jones, começou a acusar todo mundo, se trancou no estúdio dizendo que ia queimar as fitas.
o Mick Jones disse que ia ser o fim de tudo. E esse impasse durou um dia inteiro para eles conseguirem convencer o Dolan-Dee a desistir daquilo. Diz que ele até ameaçou se matar, ameaçou de suicídio. Diz que foi uma coisa feia, mas conseguiram que ele desistisse daquelas ideias malucas. E Mick Jones disse que depois disso tudo aí acabou virando muito amigo de Dolan-Dee. Já na capa do álbum, provavelmente querendo mostrar o peso que ia carregar o nome do Van Halen, ou que estavam sob enorme pressão, o Van Halen colocou o próprio Atlas na capa do 5150. O titã grego se tensiona sob o peso de um grande orbe com o logotipo do Van Halen. Ao contrário dos rumores que surgiram na época, não era a estrela do incrível Hulk, Lou Ferrigno, na capa do 5150. Mas sim o fisiculturista Rick Valent, que venceu a competição do Mr. Los Angeles, isso lá em 1983. Fazer coisas como a capa do 5150 do Van Halen foi uma honra, disse ele ao Muscular Development. Foi ótimo trabalhar com aqueles caras, foi uma festa. Nessa capa pode-se notar que o logotipo do Van Halen parecia diferente do que a banda usava. Em vez do design alado apresentado em seus álbuns da era David Roth, o V e o H geraram anéis que formaram um círculo quase completo. O álbum é concluído em fevereiro de 86 e no dia 26 é lançado o primeiro single, I Can This Be Love, que foi um sucesso instantâneo, chegando ao número 2 das paradas dos Estados Unidos. E finalmente o álbum é lançado no dia 24 de março de 86. Ele foi para todas as lojas, foi um sucesso imediato. O álbum vendeu 600 mil cópias na primeira semana e 400 mil na segunda. Foi o recorde de vendas de 1 milhão mais rápido da história da Warner. 3 semanas depois, antes de um show em Atlanta, na Geórgia, os 4 membros do Van Halen foram chamados à suíte de seu empresário para uma reunião, e com um brinde com champanhe eles foram avisados que o 5150 estava em primeiro lugar na Billboard. Sammy diz que foi uma festa danada, pois era o primeiro álbum de todos eles que chegava ao primeiro lugar em vendas. Lógico que assim que a chamada era Sammy Hagar começa, os debates Sammy versus David começaram. Muitos achavam, inclusive, muita gente da imprensa, que a banda sem Roth seria um fracasso. Houve tentativas de estragar a festa por um pequeno número de fãs da velha guarda do Van Halen, leais a David Roth. Hagar afirma que Roth teve uma participação nisso. Dave pagava pelos ingressos desses caras, diz ele. E essas viúvas de Roth até hoje chamam a banda de Van Hagar, só porque se recusam a chamar de Van Halen a banda sem o espalhafatoso vocalista. Em junho de 1986, o álbum de David Roth, Eating the Smile, é lançado e começa a disputa entre os dois álbuns. E o álbum do David Roth vende 1 milhão de cópias e o 5150 da ex-banda dele, o sensacional 5150, vende 6 milhões. E segundo os caras dizem, o inimigo foi derrotado. E um vídeo foi gravado durante a turnê do 5150, que é o Live Without a Net, que inclusive os clipes de Love Walks In e I Can This Be Love foram retirados desse vídeo, que na época foi lançado em VHS, mas hoje já temos em DVD. Inclusive no clipe da Love Walks In, no final do clipe, pode assistir, você nota a alegria estampada no rosto de Alex Van Halen e Ed Van Halen, tocando com Sammy Hagar. Inclusive nesse show, nesse vídeo, Sammy Hagar está na guitarra, Ed Van Halen está nos teclados, nas músicas que tem teclados. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. No álbum o Ed toca guitarra e teclado, o Sammy faz apenas vocais. Já no álbum seguinte, lançado em 1988 da banda, que inclusive é um grandioso álbum, vamos fazer um vídeo também. Aí o Sammy já está tocando guitarra base nesse álbum. E infelizmente a banda Van Halen acabou
vamos ter mais Van Halen, pois, como vocês já devem saber, o fantástico herói da guitarra Eddie Van Halen faleceu no dia 6 de outubro de 2020, depois de uma longa batalha contra o câncer. O Mick Jones, na revista Rolling Stone, diz que Eddie Van Halen é uma das pessoas mais doces que ele conheceu, um cara nota 10, ótimo, que nunca teve estrelismo, arrogância. Inclusive as duras palavras que o Sammy Hagar fala na sua biografia sobre o Eddie Van Halen, depois que eles brigaram, né? É sempre assim, o casal tá junto ali, quando se separa, só lembra da parte ruim. Ele em entrevista recente diz que se arrepende daquelas palavras duras que ele usou, pois aquilo ali ele falou na hora da raiva. O 50-on-50, esse maravilhoso álbum, silenciou aqueles que diziam que a banda não ia sobreviver sem o David Lee Roth. Provaram que eles eram uma banda e não apenas músicos de um cantor solo. E essas canções com temas de amor trouxeram para a plateia do Van Halen, para as arenas onde o Van Halen tocava, um público de casais, coisa que você não costumava ver muito na época do David Lee Roth. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu coloquei a agulha, deixei a agulha cair no toca-disco, entendeu? E Sammy Hagar dava as boas-vindas gritando Hello Baby na música Good Enough. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Frederico Costa, tá aí o vídeo que você queria. Se você quiser fazer um pedido de uma música, é só deixar na descrição. Espero que já esteja inscrito, né? Chegou até aqui e não está inscrito, pelo amor de Deus, né? Beleza? Em breve voltamos com outro vídeo para vocês. Abraço!